Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao A Capela Cast, o podcast oficial da Igreja Cristã de Confissão Reformada Capela Missional. Hoje nós estamos dando início ao primeiro episódio do nosso podcast, inaugurando esse projeto, né? Que seja o primeiro de muitos episódios que venham por aí. E nós temos hoje um convidado de peso, já inaugurando o nosso podcast, graças a Deus, que está mais do que à altura do que o projeto demanda também, né? Mas antes da gente apresentar, então, o nosso convidado, eu queria dar alguns avisos. Primeiramente, lembrar vocês que estão nos assistindo, se você não é inscrito ainda no YouTube da Capela Missional, que se inscreva. É muito simples, né? Só clicar ali no botãozinho de inscrever. Ali você pode acompanhar os nossos cultos, pode acompanhar os nossos materiais de estudo. Tudo por ali vai atualizando. E também os próximos episódios do nosso podcast também. Outro aviso importante também é que caso você queira ser também um contribuinte de boa teologia na internet, de bom conteúdo teológico na internet, você pode contribuir. Também o nosso Pix ele vai estar em algum canto da tela, mas também na descrição, e também vai estar abençoando a nossa igreja. E também, por último, se você quiser congregar conosco, visitar a Capela Missional ou mesmo fazer parte da Capela Missional, nós temos cultos todos os domingos às 10 horas. Todos os domingos às 10 horas. Na rua Carneiro da Fontoura, número 776. Você será muito bem-vindo na nossa igreja, muito bem acolhido. E venha que vai ser uma benção. E bom, pessoal, então a dinâmica que eu proponho aqui é a gente fazer uma rápida apresentação. Antes de passar a palavra para o Orton também, fazer uma apresentação, ele tem bastante coisa para falar. Pensa num cara que tem coisa para falar sobre si, né? É bem útil. Mas eu quero começar por mim, então. Eu sou o Natan Strais, eu sou marido da Josiane, pai do Samuel, meu filho, de 2 aninhos. Eu sirvo a Capela Missional na parte dos louvores, nas pregações também. E é basicamente isso. Pastor? Eu sou Rogério, eu sou o pastor sênior, né, da Capela Missional. E sou casado com a Adri há 37 anos. Tenho 4 filhos, 3 filhos naturais e uma filha do coração, uma filha adotada, e muitos filhos ganhos, né, por meio do Evangelho, gerados por meio do Evangelho neste mundo todo aí, e sou um pastor muito feliz por ser pastor, por pertencer à Capela Missional. Perfeito, também agradecer o pessoal aqui que está com a nossa equipe, o Alisson, a Jéssica, que estão cuidando dos equipamentos de som, de áudio, de imagem. E o Orton, hoje o nosso convidado é o pastor Orton Hertz. Eu vou fazer uma pequena introdução, depois tu complementa aqui. Mas vamos lá, pessoal. Então o Orton ele é formado em teologia pelo seminário Martin Butcher, mestre em teologia e ética pela Escola Superior de Teologia, bacharel em direito pela Uniriter, membro fundador do Instituto Brasileiro de Direito e Religião e hoje é pastor residente na Edison Street Community Church, em Chicago. Além disso, o Orton também é um dos coordenadores e representantes do Ajuda Barnabás. É isso, Orton? Isso mesmo. Deixar algo de fora? Perfeito. E pastor também, né? E pastor na Capela Missional. Aqui na Capela Missional, exatamente. Bom, acho que é importante no meu currículo dizer também que eu fiz estudos em Direito Religioso Internacional na Universidade Autônoma de Madrid. Né? Então, ir até Madrid fazer esse curso e não falar aqui também não dá para deixar de fora, né? E eu agradeço muito o convite aí dos irmãos que estão aí organizando a Capela Cast. Né? Me sinto muito honrado de ser o primeiro convidado. Eu fiquei preocupado quando o Natan disse que eu sou um convidado de peso, né? Porque, na verdade, eu nunca estive tão magro nos últimos 2, 3 anos. Que geralmente meu peso é 75, 76 quilos, eu tô com 73 agora. E aí o cara disse que eu sou um convidado de peso, né? Eu fiquei preocupado, nem assim eu consigo ficar magro, né, cara? Continuo gordo, brincadeira. Mas eu agradeço muito pela honra, né? Agradeço muito pela oportunidade. Realmente temos muitas coisas para conversar a respeito da igreja perseguida, né? Que é o tema de hoje. Maravilha, então, Orton. E que Deus seja glorificado pela tua vida. Mas nós podemos começar, então, falando sobre o Barnabás, sobre a Ajuda Barnabás. Eu queria começar te perguntando sobre o que exatamente é o Ajuda Barnabás, como ele nasceu, como esse ministério nasceu, o que ele faz e como ele faz. Perfeito. Bom, a Ajuda Barnabás nasceu há 33 anos atrás. É um ministério britânico, né? Começou na Inglaterra. E hoje tem 10 escritórios ao redor do mundo. O último escritório foi aberto ano passado, em Portugal, né, onde eles me deram essa missão. Logo depois de eu ser ordenado aqui na Capela Missional, pastor, eles já me enviaram para Portugal, né?
E lá nós abrimos, então, o 10º escritório da Ajuda Barnabás, que lá em Portugal, inclusive eu vim à paisana hoje, né, sem terno, sem camisa social, para usar essa camiseta aqui da Ajuda Barnabé, né, porque lá em Portugal nós usamos o nome em português, né, que Barnabás em inglês é Barnabé em português. E Ajuda Barnabás é uma organização cristã de caridade que ajuda cristãos perseguidos e sofredores, né? Todo o cristão perseguido sofre por causa da perseguição, mas tem cristãos que sofrem por outros motivos, né? Cristãos que estão em conflito, zona de conflito, né? De guerra, como a igreja na Ucrânia, né? Que desde o início da guerra, 4 anos atrás, a Ajuda Barnabás tem enviado ajuda, onde há escassez de alimento, onde há tragédias naturais, inclusive na Venezuela, né? Estamos com uma campanha para ajudar os irmãos, a igreja na Venezuela, que sofre por causa do terremoto recente. Aqui no Rio Grande do Sul, né, a Capela Missional foi parceira da Ajuda Barnabás. A própria Ajuda Barnabás nos ajudou, né, a procurar um novo lugar. Esse lugar que nós estamos aqui, né, foi graças à Ajuda Barnabás também que deu uma verba que nos auxiliou e nos auxilia a estar aqui até hoje. E também para ajudar com mobílias, né, de irmãos que perderam os móveis na enchente, restauração de casa, reformas, né, em Lajeado, outras igrejas de Porto Alegre. Então é isso. Ajuda Barnabás tem como versículo base Gálatas 6:10, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Né? E se tu lembrar de Barnabé, na Bíblia, a primeira vez que ele aparece em Atos 4, ali Lucas, né, está falando da igreja, onde não havia necessidade entre eles, porque todos compartilhavam o que tinham, e quando o Barnabé é introduzido, né, o filho do encorajamento, ele aparece a primeira vez vendendo o campo que tinha, para compartilhar o valor daquela venda com os apóstolos para que eles pudessem atender a necessidade dos irmãos da igreja. Então, Barnabé nos inspira e Paulo em Gálatas 6:10 também. Nosso versículo eu ia te perguntar sobre a questão do nome, mas uma questão que eu tenho também com relação à Ajuda Barnabás, como é que vocês fazem para ter esse contato com as comunidades que estão passando por essa questão da perseguição? Vocês enviam missionários nessas áreas que têm esse risco maior, o que acontece? Isso, como é que vocês criam esses laços e acabam sabendo dessas necessidades assim? Então, Natália, essa é uma pergunta muito boa, porque o diferencial da Ajuda Barnabás é que a organização trabalha com líderes locais, cristãos ou pastores on the ground, né? que estão ali no local, in loco. Então, a gente não envia missionários. Né? A gente trabalha com líderes locais nativos que já estão inseridos naquele local, aquela região de perseguição e de sofrimento, e que conhecem bem a realidade daquele povo. Né? Não precisam passar um tempo lá aprendendo língua ou entendendo a realidade cultural. Eles vivem todo dia isso. Né? Vivem todo dia isso. Todo dia o que eles vivem. Então, quando existe uma necessidade, uma emergência, algum tipo de problema, né, gerado por perseguição, um líder local, um pastor, uma igreja, uma organização cristã, envia um projeto, né, para o escritório da Inglaterra, e lá eles fazem uma análise, né, dentro de uma comissão, né, uma pré-comissão que eles chamam de projetos, para mandar depois para o Board of Trustees, né, que é tipo uma diretoria, que não são empregados da Ajuda Barnabás. Né? Eles são pessoas que são doadores antigos ou ex-funcionários, né, que mantêm um vínculo próximo, que decidem como que as verbas doadas vão ser usadas. Por quê? Para evitar que haja desvio, né, ou influência de funcionários ou diretores. Né? O próprio diretor internacional, que hoje é o Colin Bloom, né, ele não influencia como que o dinheiro é usado. Né? Esse vai para esse Board of Trustees, da comissão de projetos, que eles decidem, né, independentemente como que é feito, como que é usado os recursos dos projetos que eles recebem. Eles selecionam alguns com esses critérios, né, de perseguição e sofrimento. Então o pastor da igreja local que passa por essa situação de perseguição, ele envia então um chamado, um projeto. Isso tem um formulário padrão. E sobre né? essa questão que passa pela análise ali dentro do projeto do Ajuda Barnabás, como é que vocês fazem essa questão do critério do que é de fato a perseguição, né, para fazer essa divisão, né? Por exemplo, o que é de fato perseguição religiosa, né? Porque às vezes o contexto em que esse termo pode ser utilizado, às vezes é uma banalização do termo, enfim. Então, como que vocês fazem ali para definir o critério, né, de que não, essa é uma igreja que precisa ser ajudada, que está sendo perseguida, enfim? A gente usa um critério mais amplo, prático, né? Porque se a gente for talvez para uma aproximação jurídica
pelo menos no direito internacional, né, religioso, se entende que existe diferença entre perseguição e discriminação, né? Inclusive para pessoas que pedem asilo, né, por perseguição, ou que é muito comum, né, pedir asilo na Europa, nos Estados Unidos, eles vão olhar se realmente é um caso de discriminação ou de perseguição. Mas como é que a gente sabe, né, como é que esse comitê sabe, né, ou comissão, comitê, como é que eles sabem que há perseguição? Primeiro porque já se sabe que no país ou naquela região é um foco de perseguição, né? E é claro que quando o pastor, né, o líder cristão local envia o projeto, né, ele vai falar de histórias concretas ali que a comunidade está passando, né? Então, muitas vezes com fotos, com testemunhos de pessoas reais. Então, isso tudo ajuda a fazer esse filtro de maneira segura. Também existe restrição, existe perseguição, existe uma série de questões. Mas sobre a gente, quando a gente vai fazer uma campanha para o Barnabás, existe muita questão, tá, mas por que se ajuda só cristãos, né? Barnabás não ajuda para cristãos. Mas um dia, eu acho que tu mesmo falou um dia que nos países principalmente muçulmanos, né, ou comunistas, países que não têm a liberdade religiosa e que são dominados por grupos onde os cristãos são minoria, quando chega uma ajuda da ONU, por exemplo, de órgãos internacionais, os cristãos são excluídos das ajudas, né? São muito comumente, isso acontece com frequência, principalmente em países muçulmanos, porque chega, por exemplo, uma ajuda humanitária, né, da ONU, Unicef, ou qualquer outro órgão internacional, e quem recebe ali é uma liderança local muçulmana, porque, né, é uma maioria muçulmana. Então é natural que isso aconteça. Só que como o cristão, né, em comunidades muçulmanas, existe a questão da perseguição comunitária, às vezes discriminação, e o cristão acaba sendo preterido, né? Então a gente passa todo o recurso, seja recurso financeiro ou recurso material, né, dado para aquela igreja ou para a organização cristã, para que eles possam direcionar a doação diretamente para os cristãos. Não quer dizer que às vezes um vizinho próximo, um familiar que não é cristão não vai receber. Indiretamente, não cristãos são muito ajudados. Mas todo recurso é canalizado para a igreja local ou para uma associação civil, uma organização cristã local. Mas então tu acha que tem um certo silêncio ou omissão assim dessas grandes ONGs, como a ONU mesmo que foi citada, com relação à perseguição dos cristãos? Tem essa dificuldade? Certamente. Eu estava lendo agora, eu não confio em fonte primária, né? Mas estava lendo que agora o Irã, por exemplo, foi escolhido para liderar na ONU, no Conselho de Direitos Humanos, o Comitê de Direitos Humanos das Mulheres, né? Poxa vida, né, gente? No Irã, a mulher, ela é executada... Mas isso é sério isso? É sério. Como eu falei, eu não vi a fonte primária ainda, né? Mas é fato que o Irã tem muita influência nos direitos humanos da ONU. Mas, poxa, o Irã é um país que não tem nenhum tipo de credencial para poder estar no Conselho de Direitos Humanos, né? E tá. Então, com certeza, existe muita vista grossa porque acontece. Uma prova disso acontece na Nigéria, né? Na Nigéria, há anos, os cristãos têm sido lá realmente dizimados, né? O que está acontecendo lá é um genocídio de maneira literal, né? Técnica, não essa gritaria ideológica política, genocídio, não, genocídio mesmo. Existe um ataque direcionado para uma limpeza étnica religiosa de nigerianos pelo Boko Haram e pelo Estado Islâmico da Nigéria, que está ali há anos matando cristãos. E a ONU não fala nada, não se pronuncia, não faz nada, né? Agora, ano passado, que o governo americano acabou falando sobre isso e se tornou um assunto mais conhecido. Mas a Ajuda Barnabás tem batido nessa tecla há anos. E olha, há 1 ano e meio atrás, se eu chegasse numa igreja e perguntasse, vocês sabem o que está acontecendo na Nigéria? Uma igreja com 100 pessoas, talvez uma ou duas levantasse a mão, né? Por quê? Porque essas organizações internacionais, realmente, elas são indiferentes a questão da perseguição cristã. E outra coisa, né? A Agenda 2030 da ONU não tem a liberdade religiosa como na pauta. Então, isso aí já prova que realmente não há uma boa intenção dessas organizações internacionais em relação à liberdade religiosa, né? A efetivação da liberdade religiosa, aprofundamento e a preocupação com comunidades perseguidas, né? Isso é fato. Perfeito.
E Wharton, com relação a tempos, por exemplo, de crises globais, a gente tem, por exemplo, alguns eventos que aconteceram nos últimos anos, grandes guerras, por exemplo, nós tivemos a questão da Palestina com Israel, Ucrânia, Rússia. Em tempos de mega eventos, né, mega situações globais, como o Ajuda Barnabás ele garante que outras comunidades cristãs perseguidas menores elas não sejam esquecidas? Porque aí tu trouxe um ponto interessante no início, que vocês não enviam missionários, mas vocês recebem isso de pastores locais. Então esse eu acho que já é um grande ponto, né, para receberem, nos né, líderes nativos, né, locais. Uhum. Desculpa, mas qual a pergunta? Como é que em tempos assim de grandes necessidades mundiais, como por exemplo em guerras e tudo mais, situações menores, igrejas que passam por situações menores, às vezes nem tão vistas assim, elas são atendidas pelo Barnabás? Sim. O fato de a gente trabalhar com pastores nativos, né, missionários locais, né, nativos e líderes locais em loco, né, nos ajuda a ter essa capilaridade, porque a gente não depende de grandes notícias públicas e notórias, né? A gente não depende do amor público para atuar. Se um pastor de uma igrejinha numa zona rural, lá de Gana, envia um projeto de um problema que eles estão tendo lá, a gente vai ter conhecimento. E, de fato, tem um documentário que nós lançamos agora sobre os porcos e galinhas, né? Acho que vocês viram já, não sei se assistiram. Então, que se abriu uma pocilga, né, para pastores locais poderem sustentar suas famílias e ajudar a comunidade. Lá no meio da zona rural de Gana, né? Então, isso aí nunca teria nenhuma notoriedade no noticiário e a gente está lá com um projeto lindo, né? É o tipo de coisa que viria público, né? Que seria midiático. Né? Não, gente, se na Nigéria, lá onde está ocorrendo o genocídio, a mídia nunca deu bola, né? Que é uma coisa, assim, gravíssima, né? Talvez... Olha, eu não duvido que o que está acontecendo na Nigéria, daqui a uns anos, entre na história aí, mundial como um dos casos mais graves de genocídio, né? Que já ocorreu. Se lá não está havendo notícia, né? Na grande mídia, imagina. Então, esses locais rurais pequenos em outros países da África ou Ásia, né? Onde é mais comum. Sim, perfeito. E tu conseguiria dar um panorama global hoje dessa questão da perseguição cristã? Quais são as zonas mais críticas hoje no mundo, principalmente com a Ajuda Barnabás tem em vista, onde é mais crítico a questão do estado de perseguição? Sim, a norte da África e Ásia, né? São os lugares onde a gente tem mais pedido de socorro e onde os projetos estão realmente focados, porque é lá de onde vem mais pedidos de ajuda, né? E a gente mostra ali que, de fato, se tu olhar também o próprio Portas Abertas, né? Tem um World Watch List, que é um observatório anual que eles fazem da lista de países onde há mais perseguição contra cristãos. Você vai ver que são ali nessa região que realmente existe uma dificuldade maior, né? Pode falar. Dentro desse panorama, né? Nós aqui no Brasil, a gente tem uma ideia, principalmente os evangélicos, né? Que o cristão é o evangélico, aquele evangélico terrivelmente evangélico, né? Que foi definido nos últimos anos aqui. O evangélico da igreja evangélica, geralmente o evangélico no sentido popular do Brasil, mas uma coisa que é interessante a gente observar é que nesses países, norte da África e ali no Oriente Médio, até um pouco mais no Extremo Oriente, o cristão, por exemplo, ainda antes da pandemia, né, entre 2013 a 2018, teve a questão do Estado Islâmico, né, de cristãos sendo mortos no Egito, na Síria. E a gente sempre dizia, os cristãos estão morrendo, né? O chamado povo da cruz. Quando houve uma grande surpresa quando depois se descobriu que esse povo da cruz não era evangélico. Não, eram cóptas. Exatamente, não era evangélico, mas são cristãos perseguidos. Sim. Então, com certeza o Ajuda Barnabás, ele tem essa experiência de atender cristãos, mas esses cristãos geralmente são de vários ramos, né, históricos do cristianismo. Excelente pergunta. Até vou começar com uma história tragicômica. Que o Thiago Biazin, que é o diretor nacional aqui no Brasil, né, da Ajuda Barnabás, uma vez foi perguntado por um pastor aqui, daqueles que a gente chama reformadinho, né? Gosta de dizer que é reformado, mas não entende a profundidade, né, do que ele mesmo professa.
pelo menos para essa questão, esse indivíduo não Reformodinha. Reformodinha, né? Reformodinha. Mas assim, ele perguntou para o Thiago Biazin, mas e qual é a linha teológica, né? A linha das igrejas que vocês ajudam? Tipo, cara, tipo assim, o que interessa isso, entendeu? A pessoa está sendo perseguida, tá sendo discriminada, perdendo emprego, sendo presa, vendo familiar sendo morto, porque não nega o nome de Jesus, você está preocupado da linha teológica. Sim. Que a igreja... Fazer um questionário antes. Não faz nem sentido, né? A gente recebeu afegãos aqui no Brasil, que a gente trouxe depois que o Talibã tomou o poder, fugiram para o Paquistão, né? Para o norte do Paquistão. E de lá, uma igreja parceira que os recebeu, né? Nós distribuímos os afegãos na Austrália, alguns países, e também aqui no Brasil chegaram mais de 20 famílias, né? E não faz nem sentido para eles assim a questão denominacional, até mesmo para a Igreja Oriental, a cisão, né? Ou na verdade, não a cisão da Igreja Oriental e Católica Ocidental, mas da Reforma Protestante, né? Em si, nem isso faz sentido, protestante e católico. Porque a Igreja Oriental é outra igreja, né? Que não tá relacionada com o protestantismo e com a reforma que nós tivemos no Ocidente. Um exemplo ótimo é a igreja na Ucrânia, desculpa, na Ucrânia. A Ucrânia também, porque tem a igreja ortodoxa ucraniana, mas a igreja armênia, né? A igreja armênia, da Armênia. Por quê? Recentemente, o Uzbequistão cercou o enclave armênio que tinha no território, né? Porque fica ali, a Armênia fica entre Uzbequistão, entre Irã e Turquia. Então, estão cercados de muçulmanos, né? E o enclave é um território de um país que está cercado pelo território de outro país, né? Não é o único exemplo do mundo que tinha ali esse enclave da Armênia dentro do Uzbequistão. Desculpa, eu tenho que ver depois. Eu posso estar confundindo, não lembro se é Azerbaijão ou Uzbequistão. Acho que é Azerbaijão, tá? Se está com o computador, confere para mim, por favor. A enclave da Armênia no Azerbaijão ou Uzbequistão. Acho que é Azerbaijão, falei errado. Mas confirme aí para mim, por favor. Bom, a igreja da Armênia é a igreja mais antiga da história, né? A Armênia se declarou cristã em 301, antes mesmo do édito de Constantino, Isso. que deu liberdade religiosa e que logo depois, né, o império se tornou cristão. Então, antes mesmo disso, a Armênia já se declarou uma nação cristã. Então, a igreja ortodoxa da Armênia é algo totalmente diferente de tudo. Não tem nem como dizer, não é católico, não é protestante, não é reformado, é algo muito deles e que, olha, são 1.700 anos que eles existem, né? 1.725 anos exatamente. Com uma igreja uma igreja contínua na história, né? Que nunca deixou de existir, com o mesmo tipo de governo eclesiástico contínuo. Como é que tu vai dizer, a gente vai deixar de ajudar esses armênios que foram invadidos, né, pelos muçulmanos, que tiveram que correr para o território principal da Armênia, né, sair daquela região, daquele enclave, e aquele enclave foi então tomado, né? Não pertence mais à Armênia, mas os armênios que estavam lá, cristãos, tiveram que sair correndo como podiam, né? Ou pegar de carro ou de ônibus, botar uma mala, sair caminhando, e muitas dessas famílias, a ajuda Barnabás realmente auxiliou a recomeçar a sua vida no território que hoje é onde fica a Armênia, né? E nesse enclave, né, infelizmente, existia monumentos e templos antiguíssimos, né, cristãos, e que, né, agora ou vão ser transformados em mesquitas ou vão ser destruídos, né? E se perdeu essa história, infelizmente. Mas são cristãos armênios que não têm nenhuma ligação com qualquer ideia, né, denominacional. Nem com catolicismo, nem com protestantismo. Não tem. Então, ótima pergunta. E tem situações em que... Azerbaijão, né? Então, corrigindo, exatamente. É tanto né? Sim, é tanto esquitão aí que a gente se confunde, mas Azerbaijão. E parecidinhos lá também, né? Não, gente, a Armênia ali... O que eu fico pensando sobre a Armênia não é só sobre esse último entrave, né? Guerra que eles tiveram com o Azerbaijão. Que isso é algo da década de 90 para cá, né? Que eles ficaram disputando território. Mas, eles sobrevivem 1.700 anos, né?
logo depois ali, o Islã já apareceu no ano 600, aí depois, não muito tempo depois, já virou Império Otomano, né, que foi o maior império ali do mundo por muito tempo, né, naquela região. E eles sobreviveram a tudo isso, né? Sim, houve também impressionante. Houve também o famoso genocídio, né, no início do século XX, dos turcos contra os que inclusive, armênios, né, eles usavam o termo solução final contra os cristãos armênios, sabia? E que alguns dizem que até a solução final, que os nazistas usavam o termo, a Hitler se inspirou nos jovens turcos, que era o partido que tomou poder no fim do Império Otomano, né, que o Império Otomano encerrou entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. Sim. Mas nesse período eles mataram mais de milhões de armênios, né? Sim. E não foi suficiente. E isso não teve solução final porque a E igreja, não foi suficiente para ser uma solução final. Né, provando que a igreja triunfará. A igreja triunfará. A igreja. A Armênia é um grande exemplo disso. Triunfará, exato. Que lindo. Bah. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte, ó. Tem situações em que o braço do Barnabás de ajuda, enfim, se vê impedido de ajudar quando a situação da perseguição é muito crítica? Por exemplo, assim, ó, não sei, de repente a necessidade de alimento, de recurso, de mantimentos, mas tem como essa ajuda acabar expondo mais esses cristãos que estão em perseguição, a situação deles e, enfim, de alguma forma o que era para ajudar acabar atrapalhando por conta da chegada dos recursos? Barnabas Aid, né, é sobre o cuidado de como que essa ajuda vai ser enviada e como que a própria organização expõe aquele país. Porque é uma exposição muito grande, né, política ou governamental, pode fechar as portas para ajuda humanitária. Então, tem países que a ajuda Barnabás não vai tentar intervir em questões jurídicas, né, ou parlamentares, etc. Por quê? Porque pode fechar as portas para ajuda humanitária prática que a igreja recebe. Então, nesse sentido, sim. Há um cuidado muito grande. Muito grande. Para não expor aquele grupo de cristãos. Não expor aquele grupo de cristãos, exatamente. Um exemplo, né? A gente tem essa campanha linda aí que a gente fala dos porcos e galinhas, né? Que a gente estimula as igrejas a fazer café da manhã com bacon e ovos, porque a gente está comprando 1 milhão de porcos e 1 milhão de galinhas para cristãos que vivem em contexto muçulmano para dar subsistência a eles, né? E também porque o porco é uma proteção a mais, porque o muçulmano vê o porco como imundo, então eles não vão chegar, né? Provavelmente, né? É uma barreira a mais para que eles ataquem uma família que tem um porco no quintal ou no sítio, né? Então, no Paquistão, por exemplo, o Paquistão é um país, é uma teocracia muçulmana, islâmica, e lá a gente não dá porco para os cristãos. A gente dá porco no Laos, em Gana, Nigéria, onde tem muitos muçulmanos, mas pelo menos o governo permite que quem não é muçulmano tenha porco. Lá não pode ter porco no Paquistão, não pode ter porco. Então lá a gente não leva porco, pronto. Sim, perfeito. Perfeito. Vamos ver aqui. E te perguntar, Wharton, tem alguma coisa com relação à perseguição e à igreja perseguida que normalmente a igreja ocidental ela não costuma entender ou costuma ter uma imaginação fora do que é a realidade, do que essas pessoas, esses irmãos passam? Eu acho que sim. Eu acho que o principal contraste, né, que a gente tem é de como que os cristãos perseguidos se veem com honra, não como vítimas, né? A gente sabe, né? Jesus falou mesmo, né, que o discípulo, né, o servo não é maior que o seu senhor. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. Né? E parece que a igreja perseguida consegue entender isso melhor. É que a gente é cancelado nas redes sociais, ou tem uma lei que dificulta uma outra coisa na nossa prática religiosa, a gente já fica gritando aos 4 ventos, aí perseguição. Pode até ser, mas a gente ainda se vitimiza muito, né? Agora, um testemunho muito forte que a gente tem desses irmãos que nós ajudamos perseguidos é que eles dizem assim, olha, como é que a gente pode orar por vocês, né? Eles dizem, orem para que a gente tenha mais ousadia e para que os nossos perseguidores se convertam. Bah. Então, eles não pedem, tipo,
pelo menos não se expressam assim, orar pelo fim da perseguição. Claro que eles desejam. Sim, claro. Mas tem a maior preocupação deles é a ousadia, coragem, né? E o amor de Cristo sobre aquelas pessoas que perseguem. Talvez o desânimo que a gente imagine que possa acontecer por conta disso não tem, né? Não tem. Eles ficam mais inflamados ainda. Né? Eu acho que isso é um contraste, assim, né? Que talvez a nossa imaginação ocidental, onde a gente é muito livre, né? A gente acha que essas pessoas talvez tenham, sei lá, uma pressa de sair de onde estão. Mas não é isso. A realidade deles não é essa. Aqui a gente tem a liberdade religiosa nos dá direitos, né? Nos dá direito de cultuar, direito de alugar um prédio, direito de usar um microfone, direito de até pregar na praça, né? E ter redes sociais. Lá eles nem imaginam, né, o que seja esses direitos, né? Não faz nem sentido, gente. Não faz nem sentido para eles, porque é uma vida muito diferente da nossa, né? Muito diferente. Eles sabem, né, que, por exemplo, no Irã, né? No Irã é permitido o culto. Tem muitos armênios lá, né? Então é permitida a igreja cristã armênia lá no Irã, porque já existia, né? Antes da Revolução Islâmica. E aqueles persas, né? Porque o Irã é a Pérsia, né? E a língua deles é a persa, né? O farsi. Aqueles que já eram convertidos de família cristã, eles podem continuar cristãos. Só que se tu era de família muçulmana e te converte ao cristianismo, tu é um apóstata. E é um crime. Crime de apostasia. Então, para quem é muçulmano, né? Como é que a gente chama? Muslim background Christian, né? Que é cristão de background muçulmano, né? De passado muçulmano. Ele sabe, a lei é essa. Se eu me converter, eu vou perder tudo. Vou ser preso, vou ser expulso de casa pela família. Então, eles nem pensam sobre questão de direito. Eles sabem que é, né? E é interessante, porque a igreja do Irã é uma igreja das que mais crescem, né, no mundo. Talvez a que mais cresce, né? E apesar de toda essa perseguição. E é comum, sabe, ouvir testemunhos também de pessoas que sonharam com o homem de branco. E quando eles ouvem de Jesus, né, eles identificam que aquele sonho que eles tiveram era Jesus e se convertem. Então, Deus vai alcançando pessoas mesmo onde não consegue haver evangelismo por causa da perseguição, por causa que é fechado, né, para o evangelismo. Muitos cristãos têm se convertido assim, né? E até mesmo quando eu estava em Portugal, uma senhora, depois que ouviu eu falar, estava falando numa igreja de língua inglesa lá em Portugal, estrangeiros, né, que vivem lá, e veio uma iraniana falar comigo, conversar comigo chorando, né? Falando da história dela e da mãe dela, que a mãe dela já idosa, se converteu, foi espancada, foi presa, né? Sim. E hoje ela está lá em Portugal, né? Essa senhora, mas... Então, falar em direito para eles não... Não, claro. E é tão diferente porque mesmo que alguns países tu tenha liberdade de crença, tu possa ser cristão, tu não tem liberdade religiosa, né? Isso, perfeito. Tu tem que ser cristão, mas escondido na tua. Não pode se expressar, né? Falar publicamente da tua fé. Não pode viver publicamente a fé, exato. Uhum. Tu tem liberdade de culto autorizados, né? Em limitado, locais né? específicos. Bem limitado. E tu tem liberdade religiosa, tu tem liberdade da fé, de professar a tua fé, mas não tem liberdade de isso é muito divulgar comum. essa fé. Isso é muito comum no próprio Paquistão, no Irã, né? Aqueles que já eram cristãos antes, ou os armênios, né? Que são estrangeiros que podem ter culto ali. Na Argélia, no Marrocos também, tu não pode começar uma conversa evangelística com alguém. Se a pessoa te perguntar, tu pode responder, mas tu não pode ter iniciativa. Então, o proselitismo, né? É um dos exercícios da liberdade religiosa, da exteriorização da fé. Na Argélia ou no Marrocos, né, é ilimitado. Tu pode falar com alguém de Jesus se a pessoa te perguntar, mas tu não pode começar a conversa. Então, cada país ali tem suas limitações, né, específicas. Ainda que são países um pouco mais flexíveis, né, devido à cultura até bem secularizada, né, a Turquia, sim. Marrocos, diferente, por exemplo, de uma Arábia Saudita, de um Irã, né, esses países um pouco mais fechados. Afeganistão agora, nem se fala, né?
até em certa medida o Paquistão também, né? Paquistão tem liberdade religiosa até, mas também com limites, né? Tem com limites. Wharton, indo agora para o dever missional da igreja com relação à igreja perseguida, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o papel da igreja no apoio aos irmãos, à igreja perseguida. Qual é o peso da omissão de uma congregação local que ignora o sofrimento dos nossos irmãos que estão do outro lado do mundo, passando por situações de perseguição, de até morte, né, martírio, enfim? Bom, é interessante, né? Porque se tu parar para pensar, hoje em dia a gente tem internet, redes sociais, e nós temos notícia quase em tempo real de tudo que acontece. Então, assim, é inexcusável as igrejas no Ocidente não se envolverem com a igreja perseguida, né? No mínimo em oração. Não tem desculpa para não se envolver, né? E como a gente tem um versículo base, né? Fazei bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então a gente sabe quem são esses irmãos na fé que estão sofrendo. E se a gente não ajudar, a gente está em pecado de omissão, né? E às vezes a oração já é uma ajuda enorme, né? Já é uma ajuda enorme, porque um testemunho que a gente ouve também, né, comum o pessoal lá do outro lado do mundo, na Ásia, falando, olha, como pode as pessoas lá na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, saber que eu existo e oram por mim. Cara, se tu parar pra pensar nisso, realmente isso é impressionante, gente, né? Isso seria impossível alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Então, pela a tecnologia que nós temos de comunicação e facilidade de enviar recursos, né, por essas agências, como a própria Ajuda Barnabás, não tem, gente, é inexcusável que as igrejas locais no Ocidente não se envolvam com a igreja perseguida. Inexcusável. E é interessante que a missão ela é levada tão, assim, às vezes tão de forma, com um pensamento tão leviano, né? Outro dia eu vi um vídeo era um grupo de cristãos, né? Mas liderado por um casal de pastores que estava em Paris. Em Paris e fizeram o vídeo dizendo, estamos aqui fazendo missão, né? Amém. Porque nós estamos... o conceito se eles estivessem lá pregando evangelho, ok. Mas não, nós estamos aqui fazendo missão por quê? Porque nós somos representantes do rei, estamos pisando aqui... Só a presença. Em Paris. Então, para eles, o simples fato de ele estar pisando, passeando... colocando a sola do pé. Colocando a sola do pé. Em Paris, ele estava evangelizando. Turistando missionalmente. Já ouviu falar que dinheiro não faz feliz, mas ajuda a sofrer em Paris? É melhor sofrer à beira do Rio Sena do que à beira do Rio Guaíba, aqui em Porto Alegre, né? Acho que é por aí esse casal. Então, há uma banalização muito grande, né, do pensamento sobre o que seja missão. É verdade. E missão, até tem lá em Portugal, eu acabei dando aulas no curso Perspectivas, né? É um curso excelente de missões. Eles me deram para lecionar sobre desenvolvimento comunitário, né? Que fala sobre ações sociais na missão. E realmente, assim, até depois eu tornei essa aula num sermão que eu já falei em algumas igrejas que me convidaram para pregar, né? O que acontece? A grande comissão, né, é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando, né, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que os tem ordenado. E a gente é bom de falar do id, né, ou fazer aquela discussão teológica, né, se o id é indo, né, e de fato, né, o pastor aqui sabe que no o imperativo ali do grego é de fazer discípulos, né, o resto é no particípio, né, então enquanto tu vai, né, faça discípulos, né, e aí vai batizando, ensinando a guardar tudo o que Cristo ordenou. Agora, o que Cristo ordenou, né, qual é o principal mandamento? É o amor, né. Então, no momento que tu tá fazendo missão de evangelizar, é impossível que tu não te envolva em algum tipo de ação social, porque as necessidades sociais vão aparecer. É impossível. É impossível. Quer ver? É impossível. Até países ricos vão aparecer pessoas que têm necessidade social que vai ter que te envolver de alguma maneira. Até na França vai ter lá, se o cara realmente está fazendo missão e está evangelizando, daqui a pouco vai aparecer lá uma família pobre ou de estrangeiro, migrante, que precisa de ajuda. Agora, tive no Piauí, né, pouco tempo atrás, pela Ajuda Barnabás,
E a gente fez uma parceria com o Pro Sertão, né? O pastor Kleber Campos, uma excelente missão lá nos povoados sertanejos, né? E eles abrem poços, né, para fazendeiros, para que eles possam continuar plantando na época da seca, né, que é o segundo semestre, que realmente fica assim, o sertão é um desertão mesmo, né? Um desertão, é coisa impressionante, tu tá lá naquela época do ano. E aí a gente foi visitar uma igreja, né, que é a família pastoral, uma Assembleia de Deus. A família pastoral morava na casa do lado da igreja, né? A igrejinha azulzinha, bem pintada, muito bonitinha, mais bem cuidado que a própria casa deles, né? Que o pastor construiu. E o poço atrás deles, era um povoado pequeno, secou. Eles estavam 2 semanas já sem água. Tanto a família como a igreja, que eles usavam o mesmo poço, né? Então a gente fez eu falei para eles, façam um projeto, né? Pra gente abrir um poço para vocês. Então, a questão, né? Até eu vou citar aqui o Augusto Nicodemos, né? Porque eu gosto muito dele, então eu não estou discordando dele, né? Ele até eu também gosto muito dele. Tem uma pregação que ele fala assim sobre missões, que ele diz assim, missão não é furar poço. Missão... concordo. Missão é pregar o evangelho. Sim. Só que, no momento que tu faz missão, tu tá pregando o evangelho e tem um povo com sede, claro. Se tu tá fazendo missão, se tu tá pregando o evangelho, tu vai furar um poço para aquele povo. Não, é o que o Tiago diz, né? Se alguém bate na tua porta com fome, tu diz Deus te abençoe e vai, tu não tá. Vai em paz. Tu não tá resolvendo. A tua fé é morta. É uma fé morta, exato. É uma fé morta. Então, ali a gente foi naquele líder local, aquele pastor que dedica a sua vida a pregar o evangelho para aquele povoado, né? E eles estavam sem água. A gente foi lá e furou um poço para eles. Mas a missão é furar poço. Não é. Mas tu tá pregando o evangelho. E aquele povoado precisa de água, tu vai furar um poço para eles. Então, é assim, não tem como separar. Sim. Né? O amor, não tem como separar. É por isso... E é só interessante... Só para terminar a história, tá, o poço que nós abrimos, né, alimentou a casa pastoral, a igreja e mais 26 famílias daquele povoado. Então, olha o testemunho, né, que foi dado ali. Sensacional. E é interessante porque, falando nisso, a história que o pastor falou antes agora, ela criou uma terceira categoria, né? Porque se tu analisar a missão que tu só presta uma atenção à necessidade, é simplesmente uma obra, uma atividade social, uma ajuda humanitária, sem a parte do evangelho. Agora, se só prega o evangelho também, tu não está resolvendo a situação da necessidade, né? E eles formaram uma terceira categoria, porque eles não fizeram nada. Eles só chegaram lá, colocaram o pé no lugar e foram embora. Não pregaram o evangelho, não ajudaram a necessidade e foram embora. Mas é por isso que essa discussão do id ou indo, a substituição do id pelo indo diminui, né? Diminui demais o id. Por quê? Porque essa questão aí, só o passeio é um indo, né? Eles estão lá, eu estou aqui, ou seja, é o indo, é viver o evangelho no dia a dia. Então, quem defende que é o indo, pode ser em qualquer lugar, de qualquer forma, apenas cavando poço. Mas o id não. O id é um ato, uma decisão, é um sair do lugar, é um sair da zona de conforto, é uma decisão, vou pregar o evangelho em determinado local. E aí, então, acontece o indo. Quando tu vai, aí as outras questões, aí acontece o indo. Ou seja, no dia a dia, tu vai cavar o poço, tu vai oferecer uma cesta básica. Eu concordo. Plantar uma igreja. Eu concordo que a melhor tradução é botar o id no imperativo também. É id. Porque ele está subordinado ao fazer discípulos, né? É um mandamento, né? Id é um mandamento. O então a gente não tem... Mesmo que, né, se a gente fizer uma tradução literal, seria um particípio, mas é que ele perde a profundidade do significado. Exato, né, de toda a ação missionária, né? Ela começa com o id. Mas assim, o meu foco, né, nessa aula, né, que eu falo é que como o verbo principal ali, né, que está no imperativo é o fazer discípulos, né, se você fez discípulos vão cumprir o que Jesus ensinou. E discípulos que cumprem o que Jesus ensinou amam o próximo. E discípulos que amam o próximo não vão ser indiferentes à necessidade, ao sofrimento do próximo. Pronto. Então, é impossível tu fazer missão evangelística, porque vai aparecer o ser humano, né, por conta do pecado, ele tem necessidades sociais, físicas, né, que precisam ser supridas, e o nosso papel é suprir, né, quando a gente pode. Sim. E às vezes até quando a gente não pode, né? E uma questão também sobre essas igrejas que estão em situações vulneráveis, de dificuldade.
vocês vão lá e atendem uma necessidade mais urgente, né, que eles têm, seja de alimentos, recursos, ou em alguns exemplos que tu citou também, mas como é que funciona a reabilitação para que elas consigam caminhar sozinhas? E se isso é possível também em alguns contextos de, por exemplo, se é uma extrema perseguição, às vezes não tem como, né, a pessoa gerar recursos para a comunidade. Como é que funciona essa... Sim. Existem projetos permanentes, né, casos muito extremos, ou pessoas que se tornam inválidas, né, por algum tipo de situação. Mas, de fato, a Ajuda Barnabás tem muitos projetos de ensino de profissão, né, capital para começar um próprio negócio, para que as pessoas não se tornem dependentes, né, de um assistencialismo. Então, tudo isso realmente, existem projetos de empreendedorismo, né? O capital, às vezes, que a gente dá não é nem emprestado, é dado mesmo, né? Quer dizer, pessoal, começa, vamos te ensinar esse negócio aqui e tu começa. Aí, às vezes, para as mulheres, um salão de beleza, um mercadinho, para os homens, uma oficina de moto. No Paquistão, né? A gente tem uns projetos assim. E a gente tem esse cuidado realmente para que não vire assistencialismo, né? Mas que seja uma maneira das pessoas saírem daquela situação que causa a vulnerabilidade e que logo elas começam a andar pelas próprias pernas. Se reerguerem, né? Se reerguerem. Sim, perfeito. Tem alguma questão para trazer nesse assunto? É que eu penso que quando a gente está atendendo num ambiente ou numa situação de necessidade, de urgência, de emergência, inclusive missionária ou missional, a gente não tem muito tempo de pensar se é socorro, se está sendo assistencialista. Tal. Na emergência não... Né, o foco é tu atender a necessidade e aí, às vezes, não tem um prazo para isso, né? Exatamente. A emergência, realmente, são casos bem diferentes, né? Mas tem situações assim que são permanentes em alguma região, como o caso dos cristãos escravizados no Paquistão, né, em Olarias. O cristão lá é muito marginalizado, então, geralmente, o cristão lá acaba pegando subempregos, né? Varrer a rua, limpar esgoto, ou trabalhar em olaria. Né? Ali é quase sem solução, né? Quase sem solução. Então, aí o que acontece? São 20 mil olarias no Paquistão, 90% das pessoas que trabalham nas olarias são cristãos, que é o emprego que resta para eles. E quando eles ganham muito pouco, né? Quando tem uma emergência familiar, uma crise de saúde, perde dinheiro emprestado para o patrão, dono da olaria. Começa a pagar o empréstimo pagando os juros, depois de pagar os juros começa a pagar a dívida em si, e essas dívidas às vezes demoram a vida inteira para pagar, não pode sair daquele emprego até pagar, né? E então Barnabás, como outras missões, várias outras missões, pagam as dívidas dessas famílias para que elas possam se ver libertas, né, dessa situação, e pode até continuar trabalhando em olaria, mas a gente ensina uma profissão, dá um capital para elas começarem um negócio próprio pós-expediente, né? Mas uma das coisas que a Ajuda Barnabás tem feito é fazer um filtro para ter certeza que essas famílias que estão sendo ajudadas não vão voltar à situação de escravidão depois, porque já aconteceu de famílias receberem ajuda e depois de um tempo ir lá e pedir outro empréstimo para o dono da olaria e voltar à mesma situação. Sim. Então, existe um filtro muito cuidadoso agora, né, depois da experiência de alguns anos, né, ver que isso estava acontecendo com alguma frequência, para ter um acompanhamento de famílias que realmente não vão voltar na escravidão, porque a gente não quer usar mal o recurso do doador e a gente não quer pessoas que não queiram realmente mudar de vida, né? Precisa passar por um processo de educação, né? Processo de educação, exato. Até porque a gente aqui no Brasil, que não é um país assim de primeiríssimo mundo e tal, mas é um país de oportunidades, né? Por exemplo, se a gente... Quem quiser abrir um negócio tem a possibilidade de prosperar, porque há uma economia aberta, né? Nesses países não tem muito disso, né? Lá a economia é precária, o sistema econômico é precário, tudo é muito precário. Tudo muito difícil. É muito difícil. Nós não temos muito assim como medir, né? Porque as pessoas voltam, porque fazem. É outra realidade, outro mundo, né? Outro mundo. E a própria educação que eles têm, né? Mentalidade, mesmo que sejam cristãos, assim, realmente mudar a cultura de um povo é difícil, gente. Mudar a cosmovisão é um trabalho assim que exige gerações, né?
Exige gerações. A gente tem um trabalho agora também que foi um dos pastores, né, lá em Portugal, em Lisboa, tem muitas igrejas africanas, né? Então, um pastor de Guiné-Bissau estava num evento nosso e foi conversar comigo e com o Colin Bloom, que estava lá naquele dia. Depois eu conversei mais com ele, ele enviou um projeto porque ele estava construindo um local para abrigar meninas fugindo de casamento forçado. Então, as meninas ali eram obrigadas a casar, e algumas pediam socorro, né? E ele começou a obrigar essas meninas, e agora a Ajuda Barnabás está construindo um prédio para acolher essas meninas com mais qualidade de vida, né? E dar educação para elas, né? Uma escola junto. E o que esse pastor falou é o seguinte, a questão que tu pensa, são meninas fugindo do Islã ou famílias não cristãs, né? Não, são meninas até com pais cristãos. Que vendem suas filhas para casamento forçado. Porque é uma cultura do povo, eles acham isso normal. Aí as meninas se veem na situação, né, 13 anos, 12 anos, não querem casar, obviamente, né, um homem bem mais velho. E também, mesmo que fosse da mesma idade, né, a menina não vai querer casar dessa idade, a maioria, 99%, pode ter uma ou outra, mas a regra é que não vai querer casar dessa idade. Então elas fogem, procuram ajuda, batem na porta do pastor lá e agora a Barnabás ajuda essas meninas, né, junto com esse pastor, esse líder local, e filhas de cristãos, né? Então, às vezes, realmente, mudar a mentalidade, a cosmovisão de um povo demora gerações. Demora. Puxa vida. Então, não é um trabalho fácil, né? Por isso que a estratégia da Ajuda Barnabás é muito boa, né? Trabalhar com líderes nativos, né? Que eles sabem... Que conhecem a cultura, né? Bem a cultura. Que vivem aquela cultura. Sabem o que está acontecendo com as pessoas. Sabem quem realmente precisa da ajuda deles, né? Então, isso aí filtra muito o desperdício de recursos. Sim, com certeza. E como é que alguém pode ajudar, por exemplo, uma igreja local brasileira? Como é que, até por meio do Barnabás hoje, quais são as ferramentas, por onde que ele pode contribuir, seja com dinheiro, com serviço, enfim, como é que pode ajudar hoje em dia? Bom, aqui no Brasil, a Ajuda Barnabás recebe doações financeiras, né? Então, pode doar por Pix, pode doar por boleto, cartão de crédito. Só entrar no site, né, da Ajuda Barnabás, procura no Google, Ajuda Barnabás Brasil, e já vai dar para o link direto e lá vai ter um botão de doação. Se tem algum projeto específico que queiras doar, tu procura ali dos projetos e coloca no comentário da doação, é para o projeto para cristãos na Venezuela, do terremoto, ou para ou libertar uma família cristã no Paquistão, né, ajudar uma família cristã na Nigéria, né. Tem vários tipos de doações que você pode fazer, ou deixar para o fundo geral, né? Que a própria organização tem funcionários, tem uma estrutura que precisa ser paga, então tu pode doar para o fundo geral também. Se tu não colocar nenhum comentário, vai para o fundo geral. Ponto. Outro meio de ajudar, né, é fazendo o café da manhã Barnabás, né? Que a gente encoraja as igrejas a fazer uma refeição com bacon e ovos para fazer alusão aos porcos e galinhas, né? Por quê? Porque nesse contexto muçulmano, principalmente, né, como eu falei, não só contexto muçulmano, mas principalmente, né, os cristãos são marginalizados, então a galinha e o porco dão alimento, né, dão ovo, dão carne, dão renda, porque tu pode vender os pintinhos, pode vender os ovos, pode vender os leitões, né, e o porco dá segurança, né, em zona rural o porco come cobra, né, e porco também espanta muçuano. Porco come cobra? Come cobra. Ah, é? Não sabia dessa aí. Porco come até gente. Tem um biólogo falando. Sério, come até gente. Sabia que criador de porco não entra sozinho no... porque se ele cair, tiver algum mal súbito ali, o porco come. Olha, gente, uma vez... podcast é cultura. Abrindo um parênteses, eu lembro que uma vez eu estava com meu avô no interior aqui de Viamão. E foi uma família que ele evangelizava lá há tempo. E era um sítiozinho assim, eles tinham um chiqueiro. E eu lembro que um franguinho, cara, entrou no chiqueiro, sei lá, tava ciscando, viu alguma comida no chiqueiro, entrou, cara, em 30 segundos o porco pegou e sobrou uma pena. Uma pena. Porco é assim, cara, o que eles veem na frente, eles comem, né? Porco então assim, só que pro muçulmano, o porco é imundo, então, e não tá no Corão, tá? Não tá no Corão. Mas por ser imundo, eles acreditam que se eles tiverem contato com o porco e logo depois morrer, eles não vão pro paraíso. Então, é uma barreira muito forte contra o Islã, né? Contra ataques islâmicos terroristas, né? Então, fazendo café da manhã do Barnabás com a igreja, faz um mini evento de caridade, né? Cobra um valor para participar do café da manhã ou uma oferta voluntária, né?
e manda todas as doações para ajudar o Barnabás a comprar os porcos e galinhas para as famílias cristãs. Um grupo jovem lá em Portugal, né, que foi a primeira igreja com quem eu contactei lá, eles me ajudou muito, né, e o grupo jovem dessa igreja, né, adolescentes, organizaram um café da manhã na igreja e enviaram em torno de 250 euros, né, para ajudar Barnabé, lá em Portugal. Na Austrália ou na Nova Zelândia agora? Acho que na Austrália. Teve um grupo de adolescentes também que organizou um café da manhã e juntou 14 mil dólares australianos para dar ajuda a Barnabás. Comprar porcos e galinhas. Maravilha. Que legal. Então, assim, é um evento muito simples, né? E como Jesus sempre nos incentivou a estar na mesa da comunhão, ao redor da mesa, que você vai poder orar pela igreja perseguida, levantar um valor para ajudar esses irmãos. Então, essa é uma maneira prática para envolver toda a igreja. E até mesmo igrejas pequenas, igrejas que não têm assim, recursos infinitos, elas podem ajudar com pequenos valores, enfim. Queria que tu comentasse um pouco sobre isso, até para incentivar pequenas igrejas também locais a fazerem contribuição, pensarem também na situação dos irmãos perseguidos. Uhum. Gente, assim, a questão do valor, qualquer valor ajuda. Porque para quem está nessa condição de vulnerabilidade social, os recursos que chegam mudam a vida das pessoas, né? Para tu manter uma criança numa escola cristã no Paquistão, que a Ajuda Barnabás também financia escolas cristãs, para que as crianças não cresçam em escola pública, onde sofrem bullying, discriminação e têm uma educação melhor, né? Por R$20, R$30, tu sustenta uma criança na escola cristã, lá no Paquistão, né? E olha o impacto que vai ter na vida dela, né? Então, qualquer valor que a igreja local puder enviar para essa missão vai fazer uma enorme diferença. E o valor pequeno também tem outra mesmo, né? Claro, se puder dar um volume maior, melhor, né? Mas o próprio fato dos membros saberem que a igreja, né, que parte do seu dízimo vai para a igreja perseguida, vai incentivá-las a orar pelo cristão perseguido. Sim. Entendeu? Então, a questão de, eu posso doar pouco. Não existe pouco. Não existe Não existe pouco. Perfeito. Tem mais alguma pergunta? O Orton, ele é como a gente diz, um dom divino à igreja, né? E agora está com uma nova missão, né? Sim. E fala um pouco aí da nova missão que recebeu. O último ano aí eu cheguei à conclusão que Deus não me quer no Brasil, né? Porque ano passado o Colin Bloom, né, que é o diretor internacional do Barnabas Aid, falou para mim, Horta, eu quero que tu vai abrir o escritório em Portugal. E eu relutei, né? Não quis. Depois de uns meses acabei cedendo. E aí, depois uma igreja, né, dos Estados Unidos, que eu já tinha uma relação, reforçou um convite que eu também já havia negado, né, para pastorear uma igreja lá no interior de Illinois. Dessa vez eu aceitei, né, e passou para a Assembleia e a papelada ficou pronta. Illinois é o que a gente chama de Illinois. 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 Região de Chicago, né? Região de Chicago, 2 horas e meia de Chicago, zona rural. Então, também foi outro ministério no exterior que eu não procurei, né, que eu não estava procurando, mas Deus colocou no meu caminho. E eu, em oração, aceitei. Então, em menos de 20 dias, daqui a 2 quintas, sem ser nessa quinta, tem uma, dia 13 de agosto, eu estou embarcando para os Estados Unidos para servir como pastor de uma igreja. Talvez quando o pessoal estiver vendo, isso já vou estar lá, né? Já vou estar lá em Illinois. Exatamente. Já estamos no futuro. Estamos no futuro. E lá vai ser, né, se Deus quiser, vamos fazer dessa igreja uma igreja missionária também, né? Para investir, né, à medida que os irmãos vão entendendo a importância, né? Que em nome de Jesus a igreja lá também se envolva com missões tanto no Brasil como na igreja perseguida, no Paquistão, no Afeganistão, outros lugares, né? Mas tem que levar nessa mensagem, né? Então tu vai para pastorear uma igreja na cidade de Toulon, é isso? Toulon, 1.000 habitantes. 1.000 habitantes. 1.000 habitantes. Então, isso é interessante porque está saindo de um contexto, né, de atender ou de trabalhar para cristãos perseguidos, né, para uma realidade totalmente diferente, né? Uma região de primeiro mundo. E qual é o panorama lá do evangelho naquela região? Bom, ali, Illinois, praticamente 1/3 da população é evangélica, né? Mesmo que nominal, mas se declara evangélica.
O catolicismo é muito forte, né, no estado, né? A cidade tem 1.000 habitantes com 13 igrejas evangélicas. É um tipo de vida, assim, uma qualidade de vida muito alta, né? Porque ali é uma região de fazendeiros, então o pessoal tem recursos, né? Tem uma vida tranquila. Ocasionalmente, eu conheci um pastor, faz 2 semanas apenas, que eu conversei com ele na internet, que ele está plantando uma igreja 1 hora dali onde eu vou estar. Inclusive, eu já comuniquei com ele de encontrá-lo pessoalmente quando eu chegar lá, né? E brasileiro ou Americano. É. Uhum. Foi até um contato do pastor Manuel, né, que está em Joinville. Uhum. E a gente ele pediu para participar da reunião com ele, com esse pastor, né? E eu descobri que ele está ali 1 hora de onde eu vou estar. E ele disse o seguinte, o desafio aqui, porque eu perguntei para ele, né? Aproveitando que estava conversando com ele, qual é o desafio de pastorear, né? De servir a Deus, ou de plantar uma igreja numa região como essa, né? Ele falou, é que aqui todo mundo tem vida boa sem Deus. Uhum. Né? Então as pessoas acham que não precisam de Deus. Então esse é o desafio. Uma sociedade bem secularizada, Bem né, secularizada. com a cultura evangélica. É. E interessante que tu vai pastorear uma igreja não de brasileiros, mas de americanos. De americanos. Né? Uhum. E hoje, como no Brasil, né, Estados Unidos é muito polarizado, a região urbana de Chicago é muito progressista, né? E o interior tende a ser mais conservador, né? Então a questão, essa questão ideológica política também vai ser um desafio, com certeza, né? E a questão econômica, né? Porque são pessoas que estão ali que na sua talvez prepotência, né? De estar no primeiro mundo e de ter uma vida econômica fácil, acha que não precisa de Deus, né? Não sabem que tudo que tem é de Deus, né? Sim. Né? Eles não estão ricos sem Deus, né? Eles estão ricos por causa de Deus, mas eles não sabem disso, né? E não são gratos. Então, esse acho que vai ser o contexto aí de desafio. Se fosse contigo, Natan, primeira coisa que tu faria nessa situação? Melhoraria meu inglês. Para começar por aí, que está bem fraco. Acho que para lidar com a cultura local, Sim, tem que falar a língua certeza. local, né? Isso é lógico. Primeira coisa, com certeza. Uhum. Mas é um contraste interessante, né? Porque são pessoas muito interessante. que têm tudo, né? E não veem a necessidade de Deus, enquanto tem do outro lado do mundo pessoas que não têm nada, mas que veem Deus o seu tudo, né? E são gratas a São Deus. gratas a Deus. Pelo que tem. Mundos diferentes, o mesmo evangelho. Muito diferente. Muito. Mundos diferentes, o mesmo Eu acho que o Brasil é um meio termo, né? Que a gente Sim. tem uma certa prosperidade, mas as dificuldades sociais aqui são maiores, né? Que o primeiro mundo, então a gente vive um pouco dos 2 mundos aqui no Brasil. Verdade. E Wharton, para finalizar então, tu deixa uma mensagem aí para a igreja brasileira, dentro disso que a gente conversou sobre a perseguição dos nossos irmãos aí do outro lado do mundo. Sim. Né? A mensagem para a igreja brasileira é primeiro de gratidão pela realidade que nós vivemos, né? O Brasil tem um modelo de liberdade religiosa, de Estado laico, que é um exemplo para o mundo inteiro, né? Então nós somos muito privilegiados de sermos cristãos no Brasil, e ser cristão no Brasil é muito fácil. O máximo que tu vai enfrentar ali é um cancelamento na rede social, né? Talvez aí se tu for muito assertivo nas redes sociais, talvez um processinho ou outro, tal, mas o máximo vai acontecer isso, né? Então, é um privilégio muito grande, né, viver num país como o Brasil, com essa liberdade de crença e liberdade religiosa que nós temos. E lembre de orar, né? Lembre de orar pela igreja perseguida. Nós temos esses recursos aqui, a revista Ajuda Barnabás, que tu pode ir lá no nosso site e se inscrever para receber gratuitamente 2 vezes, a cada 2 meses, né, bimestral. E aqui tem atualização sobre a igreja perseguida e mais alguns artigos muito bons, teologicamente até falando, boa doutrina e bom texto, bons estudos. Tem o diário de oração, que não é uma devocional, é diário de oração mesmo, né? A gente encoraja as pessoas a orarem de maneira inteligente pelos cristãos perseguidos. Porque uma coisa é orar de maneira generalizada, mas outra coisa é de saber, tem um irmão que passou por uma situação assim, o nome dele é este, né? Ou tem um irmão aqui que uma região ou uma igreja específica. Quer ver, terça-feira, dia 28 de julho, 3 trabalhadores morreram, né, cristãos, do setor de saneamento em incidentes separados em Punjab, no Paquistão. Sabir Mash, pai de 3 filhos, morreu após inalar gases tóxicos enquanto trabalhava em um esgoto.
no início de maio. Outros 2 morreram em circunstâncias semelhantes. Então aqui tu tem o nome de um irmão, né, que faleceu, né, o nome dele é Sabir Masih, porque o único emprego que ele conseguia era limpar esgoto. Morreu, né, inalando gases tóxicos porque ele não negou a fé em Cristo. Podia pegar um emprego melhor se não se negasse a Cristo, né? Então tu pode olhar e orar pelos 3 filhos de Masih. Orar por situações específicas. E orar pela esposa dele, viúva, né? Então esse é orar de maneira inteligente. E nós temos também o guia de oração, né? Orando pela igreja perseguida, que aqui tem também os 40 países de maior perseguição no mundo, como orar por cada um desses países. E aqui não é um ranking, tá? Aqui é por ordem alfabética. Mas aí tu pode usar isso aqui como um diário por 40 dias, né? Ou nas reuniões de oração da igreja, você pode ler um por semana junto à sua igreja para a igreja orar pela igreja perseguida. Então, envolva-se em oração, né? Veja os recursos online no Instagram, a revista impressa, né? O guia de oração, o diário de oração, e mantenha, né, em oração o ministério da Ajuda Barnabás e a igreja perseguida. É isso. Mas é isso então, Orton, queria te agradecer. Maravilha. Pelo tempo disponibilizado aqui para conversar com a gente, foi muito Show. bom. A chave Pix do Ajuda Barnabás vai estar aqui embaixo, eu coloco na descrição também aí para quem quiser. É Brasil@barnabasaid, né, que é barnabasaid.org/br. Coloca já os links que tu quiser colocar aí, a gente bota ali, depois a gente conversa. O site é barnabasaid.org/br também, então. E o Instagram é fácil de achar, Ajuda Barnabás Brasil. Perfeito, então tá. Se quiser ajudar também, Ajuda Barnabé em Portugal, né? Sim. Que lá recém começou, segue também Ajuda Barnabé em Portugal. Certeza. E que Deus te abençoe então nessa nova etapa aí da tua vida, que tu seja muito bem recebido lá também, que tu glorifique a Deus com a tua vida lá. Amém. E pessoal, a gente se encontra, espero que no próximo episódio já esteja lá também, né? O nosso próximo episódio vai ser agora na semana que vem, que já vai fazer a gravação, acredito. Mas não se esqueça de escrever, curtam também, comentem aí, façam perguntas para a gente ir melhorando. É o nosso primeiro, mas é o primeiro de muitos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém.